Glória a Deus. Como disse a Sam, hoje é domingo, dia de ler a Bíblia. Quero trazer uma passagem para você que está em Lucas, capítulo de número 24. Você está com a sua Bíblia, abre ela em Lucas, capítulo de número 24. Volto a dizer para você que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, essa é a sua casa agora. Se você estava procurando um lugar para pertencer, se sinta parte dessa família. Lucas 24, a partir do verso de número 1. Lucas 24, a partir de verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, o pessoal da mídia colocou para você aqui, né, irmão? Aleluia. Você pode celebrar os nossos voluntários aqui nessa manhã? Aleluia. Irmão, sabe que horas que eles chegaram aqui para servir você hoje? 7 horas da manhã. Você estava lá na sua cama ainda, o voluntário já estava aqui na igreja às 7 horas da manhã, preparando um café para você, ensaiando, preparando a casa para que você recebesse mais o Espírito Santo. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Fala para ele assim: vamos servir nessa casa, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 24, verso de número 1, a palavra fala, eu amo esse texto. Vamos ler juntos, a palavra fala: no primeiro dia da semana. Sabe que dia é o primeiro dia da semana, gente? Domingo. Primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, parece o nosso time de voluntariado que chegou hoje bem cedo, aleluia. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Verso de número 2, a palavra fala para mim e para você. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Verso de número 4, a palavra fala para mim e para você: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, fala comigo, de repente. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Os homens lhe disseram: por que, presta atenção nisso em nome de Jesus, irmão, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Verso de número 6, a palavra diz para mim e para você: ele não está aqui. Vou falar de novo para ver se você dá um glória no teu lugar em nome de Jesus. Ele não está aqui. Eles falam para ela: ele não está aqui, ele ressuscitou. Feche os seus olhos mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nós preparamos a casa, nós arrumamos a mesa, nós te damos total liberdade nessa manhã. Espírito Santo, faça a tua vontade no nosso meio, que os nossos ouvidos possam estar abertos para aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã, que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que a nossa boca possa profetizar, não da nossa vontade, não daquilo que achamos, mas da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Por isso nós profetizamos nessa manhã: fale aos corações, liberta pessoas nessa manhã, cura os enfermos nessa manhã, Jesus. Nós declaramos sobre essa manhã uma manhã de libertação, uma manhã de cura. Nós liberamos sobre essa manhã uma manhã de salvação. Nós cremos nessa palavra que é viva e verdadeira. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em teu nome, Jesus, nós agradecemos. Amém. Hoje eu quero falar com você e o tema da minha mensagem é o nosso Rei. Fala comigo: o nosso Rei ressuscitou. Agora fala com fé para 2 do teu lado e fala assim para ele: o nosso Rei, ele ressuscitou. Olha para outro e fala assim para ele: o nosso Rei ressuscitou. Será que você pode celebrar o nosso Deus por isso nessa manhã? Ele ressuscitou. Quando a gente pega esse texto de Lucas 24, a gente precisa entender aquilo que veio um pouco antes. Todos os evangelhos, de uma maneira geral, vão falar acerca dos milagres de Jesus, dos seus grandes feitos, da mensagem a qual ele pregava e do ato da redenção. Eu não sei se você sabe, mas em Gênesis a palavra fala no capítulo 3 da queda do homem, onde por uma decisão feita no jardim, o homem decidiu, ele escolheu
ao invés do Senhor, viver os seus próprios desejos. Ao invés de viver em relacionamento com o Senhor, viver a sua vontade. Consequência do pecado é a morte, mas a palavra fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas uma decisão foi feita, um pecado gerado no jardim trouxe com ele uma consequência para um tempo, até chegar então em vários tipos, representações, a gente pode chamar isso, cadê os alunos do carisma aqui nessa manhã? Ontem a gente estava aqui falando sobre hermenêutica. O que é isso, pastor? É o estudo da palavra, é a arte de interpretar a palavra. Existe algo na teologia que nós chamamos de tipologia. É quando algo aponta para algo. Ou seja, quando Moisés é levantado como um libertador, ele não apenas tira o povo do Egito, mas ele aponta para aquele que haveria de vir, o Cristo, que seria a resposta para a oração, que seria a resposta para a necessidade de um povo. E quando a gente olha então para Gênesis capítulo 3, a queda do homem, há então um princípio que foi quebrado: relacionamento. A desobediência gera o pecado é sair da vontade de Deus. A palavra do original, pecado, é errar o alvo. Quantas vezes eu e você nós pecamos, nós erramos o alvo, e nesse caso era errar o alvo, era desagradar o coração do Senhor. Em outras palavras, entre você decidir em ficar com seu amigo Jesus, você decidiu do outro lado o pecado, onde você faria suas vontades. Mas o próprio Deus alertou a eles: ei, mediante a sua decisão haverá consequências. E hoje não é diferente, sim ou não? Sim ou não, gente? Mediante as nossas decisões nós temos consequências de vida ou consequências de morte. E quando a gente olha para essa passagem de Lucas 24, o que ele nos aponta é algo que já estava acontecendo muito antes. A palavra vem dizer para mim e para você em todos os evangelhos que Deus, João 3,16, você já sabe disso, Felipe falou muito bem aqui nessa manhã, Deus tanto amou o mundo que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus preparou para mim e para você um caminho. Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode viver esse relacionamento, ninguém pode viver tudo aquilo que o céu tem para você que não seja por meio de mim. O problema é que tem muita gente querendo buscar em realidades que o mundo tem para oferecer aquilo que Jesus pode te dar, irmão. Vou falar de novo, tem muita gente buscando no mundo aquilo que só Jesus pode te dar. Deixa eu falar algo para você: salvação, redenção, paz, vida eterna, só o meu e o seu Deus, Jesus, pode nos dar. A gente vê então Jesus, o Filho de Deus. A palavra fala para mim e para você que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus, Ele estava com Deus. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra e são sustentadas por elas. Esse é o nosso Deus, poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã, o poderoso de Israel. Hoje eu falo com você sobre o nosso Rei ressuscitou. Quando Deus então separa um povo chamado Israel para viver as promessas, o que ele estava fazendo não era apenas mirando, se é assim que eu posso dizer, ou apenas escolhendo um povo, ele estava me escolhendo, ele estava te escolhendo, porque a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E isso fez com que essa graça, esse favor, essa misericórdia não fosse mais para um povo exclusivo, mas fosse para todos nós. Se hoje nós temos acesso à graça e ao favor, é porque um dia, mais uma vez, rejeitaram ao Senhor. Ele falou: agora essa graça é para aqueles que me escolherem. Mas o texto de Lucas 24 fala acerca da ressurreição de Cristo, mas veio algo antes. Eu não sei se você sabe, mas desde sexta-feira a gente está aqui na igreja. Quem está aqui desde sexta? Aleluia. Quem estava aqui no sábado? O pessoal do Legacy quebrou tudo aqui, irmão. Esses jovens são animados, né, gente? Amém? Pastor, eu preciso estar mais animado assim. Vem para o culto de sábado, irmão. Você vai ficar avivadaço.
Sexta-feira a gente estava aqui, a gente teve um momento de ceia. Eu quero trazer esses princípios rápidos. Eu prometo que essa palavra vai ser bem rápida, porque talvez você nunca venha na igreja. Primeira vez que você está vindo na igreja no culto de Páscoa. Então eu preciso trazer uma palavra rápida para você voltar aqui depois, amém? Mas eu não posso negligenciar esse princípio onde a palavra fala aqui na ceia. E supposed to be era para ser de quinta para sexta, mas não importa o dia. O que importa é que de fato aconteceu. Jesus se reuniu com os seus discípulos e por vários anos foi celebrado o que nós chamamos de Páscoa. Lembra que eu falei para você de Moisés? Esse Moisés, um tipo de Cristo, um tipo de libertador que apontava para Jesus, viveu o que nós chamamos de Páscoa. A palavra Páscoa, Pessá, fala sobre passagem. Você já sabe disso? Pastor, eu não sei, então aprende isso hoje em nome de Jesus. A palavra Páscoa fala sobre passagem. Passagem não apenas da morte para a vida, mas de escravo para livre. Você está comigo aqui nessa manhã? Quando nós falamos sobre Páscoa, a mensagem da Páscoa, irmão, eu não sei se você sabia disso, mas não é sobre coelhinho e muito menos ovo de chocolate. Ou Easter eggs. Não é sobre isso. Não tem a ver sobre um coelho ou sobre chocolate, mas tem a ver com uma cruz e sangue derramado nela. Não tem gosto de chocolate, tem gosto de suco de uva ou vinho. Não tem gosto doce, tem gosto amargo. Esse povo, por meio de Moisés, é libertado da escravidão para a liberdade. Mas o que estava acontecendo é que um dia o verdadeiro libertador desse povo viria, o nome dele é Jesus. E assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, o Senhor nos liberta do império das trevas. Você está comigo aqui nessa manhã? Da mesma maneira onde por 400 anos esse povo viveu cativo, oprimido pelo império do Egito e vivendo essa realidade de opressão, o nosso Redentor, Jesus Cristo, veio para nos libertar da lei do pecado e da morte. O que Ele fez é trazer agora um caminho, uma direção, um destino para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Vida e vida abundante, irmão, o que o Senhor tem para você é vida abundante. Eu vou declarar mais uma vez sobre a tua vida, o que o Senhor tem é uma vida abundante. E talvez você pense em abundância, a única coisa que você consegue pensar é dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem uma vida abundante dentro de casa, irmão. Vim para pregar hoje, hein? Aleluia. Talvez você tenha uma, não, pastor, você está enganado. Minha vida financeira é abundante, minha vida familiar também, mas a sua vida espiritual é uma sequidão. Ele veio para te dar vida e vida abundante. Por isso que quando nós falamos aqui como Lagoinha, seu cálice vai transbordar, é porque nós cremos nessa verdade, irmão. Deus vai te encher tanto. Estou falando aqui, hein? Deus vai te encher tanto, Deus vai colocar tanto sobre você, que você vai começar a transbordar para as pessoas que estão do seu lado. Isso é uma vida abundante. Não é só uma vida que supre a necessidade, mas é uma vida que supre a necessidade dos outros. E eu não estou pregando sobre teologia da prosperidade, só para deixar bem claro para você. Porque talvez esse evangelho que tem pregado, muitas pessoas têm pregado por aí, é um evangelho que não tem cruz. É um evangelho onde o único que deveria ter pegado a cruz era Jesus, mas deixa eu te falar, essa cruz era minha, essa cruz era sua. Não, você não está entendendo, vou falar de novo. Essa cruz era minha, essa cruz era sua. O peso do pecado, a consequência do pecado era minha, era sua. Mas Isaías 53 vem dizer para mim e para você de maneira muito, muito bem clara: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo, melhor dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa cruz era minha, essa cruz era sua. O peso do pecado estava sobre ele. Em outras palavras, ele falou assim, ó: me dá a sua cruz, me dá a sua vida, e agora toma da minha vida. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós precisamos entender que é sexta-feira, ou melhor, quinta-feira, de quinta para sexta, a última ceia. Falei isso aqui e vou repetir. Sabe o que acontece na última ceia? Duas coisas. Primeiro, a revelação. Jesus, ele fala: você está vendo isso aqui? Esse é o meu corpo.
que eu entrego em favor de vocês. Na mesa a gente tem revelação, irmão. Existe um lugar na mesa para você. Vou falar de novo, existe um lugar na mesa para você. Mas a palavra também fala que só permanece na mesa quem é filho. Eu vou falar de novo, para ver se você fala um amém com convicção. Existe uma mesa preparada para nós, mas só permanece na mesa quem é filho. Ele fala, esse é o meu pão que eu entrego em favor de... Melhor, esse é o meu corpo, esse pão é o meu corpo que eu entrego em favor de vocês. Esse vinho é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Presta atenção nesse nome de Jesus. Na mesa nós temos revelação e aliança. Mas no jardim nós temos decisão. Ele escolheu te salvar. Ele escolheu me salvar. E como a Sam disse muito bem, tudo que o nosso Deus faz é muito intencional. Mas é muito intencional mesmo, irmão, presta atenção nesse nome de Jesus. Nós temos a Páscoa, e se você ler o texto de maneira muito específica, os fariseus falam assim, não, nós não podemos matar ele na Páscoa, ia gerar muito tumulto, vamos deixar passar. Passa a Páscoa. Primeiro dia depois da Páscoa começa então o que a gente chama de festa de pães sem fermentos. Mas eu não sei se você lembra, mas Jesus falou o quê? Não se deixem amoldar por aquilo que esses fariseus têm ensinado. Não deixe que o fermento dos fariseus entre em vocês. Não deixe que a religiosidade ou até esses ensinos vazios, sem autoridade, sem vida e relacionamento com Deus, influenciem naquilo que vocês precisam viver. Ei, não façam isso. Nós temos a Páscoa, então começa a festa dos pães sem fermento. Logo depois, no domingo, no primeiro dia da semana, começa então o que a gente chama de festa das primícias. Está tudo lá, irmão, no calendário judaico, pode olhar. Jesus é muito intencional ao cumprir cada uma das coisas. Como a Sam disse, e acabou de ler no texto de 1 Coríntios, Jesus, ele é assim, a primícia de Deus. Mas tem muita coisa por trás envolvida, pastor, eu não estou entendendo, você está falando muita coisa, calma que eu vou chegar lá. Hoje eu falo com você sobre o nosso rei ressuscitou. Vou falar de novo, fala comigo, nosso rei ressuscitou. Falei para você que na mesa foi dada a revelação e a aliança, mas no jardim foi feita uma escolha. E é engraçado, porque se você vai para Gênesis, capítulo de número 3, na queda do homem, no jardim também foi feita uma escolha. Você entende que o nosso Deus não pula processo? Você entende que o nosso Deus ele não muda caminho? Aonde foi a queda? Foi no jardim. Aonde foi a reconciliação? Foi no jardim. Como assim, pastor? Se você abre a sua Bíblia, você vai ler em qualquer um dos evangelhos, a palavra deixa muito bem claro que Jesus vai com seus discípulos. Ele entra no Getsêmani e ele começa a orar, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando ele volta, encontra seus discípulos dormindo e fala, será que vocês não podem vigiar nem sequer uma hora comigo? E ele volta então para o lugar de oração e ele começa a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Volta, mesma coisa, na terceira e última vez ele faz a mesma oração, Pai, se for possível. Mas se não for possível, em outras palavras, Jesus diz, eu estou disposto a entregar a minha vida para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto a entregar a minha vida para que cada uma das pessoas da Lagoinha, Nova York, vivam o que eu tenho como sonho e propósito para eles. Quando Jesus morreu na cruz, irmão, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava pensando na sua família. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Na sexta, na quinta para sexta, revelação e aliança. De madrugada foi feita uma escolha. E é engraçado porque quando vão pegar Jesus, vão com espadas, vão com pedaços de pau, e ele fala assim, não entendi vocês. Todos os dias eu estava aqui no meio de vocês. Quando vão prendê-lo, você sabe da história, Pedro, né? Pedro é Pedro, né, gente? Amém? Quem se é? Você sabe quem é Pedro, né? Então, sempre quer dar um jeito, e Deus fala de maneira muito clara, fala assim, Pedro, precisa ser assim.
A minha vida ninguém tira, eu mesmo entrego em favor de vocês. Jesus fez uma escolha, irmão. E a palavra fala então, que nesse meio termo, então acontece a crucificação. Você sabe o que acontece? Jesus leva chicotada, Jesus ele leva a cruz, então ele é crucificado. Mas então, antes que o dia se findasse na sexta-feira, eles pegam o corpo de Jesus e colocam no túmulo. Só que sabe o que é engraçado? Eu não sei se você lembra, mas José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, leva Jesus e prepara ele. Esse mesmo Nicodemos, que em João capítulo 3 a gente vê perguntando para Jesus, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa receber do alto, só aquilo que o alto pode te dar. Porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele, sem entender muito aquilo, tenho quase certeza que nesse momento ele estava começando a entender aquilo que Jesus estava falando naquela madrugada. Mas o fato é, e aqui eu quero começar a pregar, amém? O fato é que quando chega domingo, no primeiro dia da semana, a palavra fala, a gente acabou de ler esse texto, que bem cedo as mulheres vão ao túmulo de Jesus. Primeira realidade é que elas encontram esse túmulo aberto. Eu não sei se você lembra, mas a partir do momento que Jesus morre, os fariseus, eles vão ao encontro de Pilatos e eles falam assim, ei, mande um exército para lá, porque pior do que o que ele estava fazendo é ele cumprir aquilo que ele disse. E de fato, os seus discípulos irem de madrugada pegar o corpo dele e dizerem que ele ressuscitou. Vai ser muito pior para nós, a mensagem vai parecer verdadeira. A palavra fala que um exército é deslocado e eles ficam lá, de plantão, na frente do túmulo. Mas a palavra fala que pela manhã, a terra estremeceu. Irmão, você não está entendendo. A terra estremeceu. Porque os pilares da terra se abalam quando o nosso rei está em ação. Talvez para mim e para você era o sábado do silêncio, mas muita coisa estava acontecendo naquele sábado. No domingo pela manhã a palavra fala que houve um grande terremoto. Deus manda um anjo que abre o túmulo. Os guardas que estavam ficam como mortos. Quando eles acordam, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vão lá prestar conta. E nesse meio termo, então, continua lendo o texto. Chegam as mulheres, pela parte da manhã, com especiarias. Se você vai para o contexto judaico, era uma forma de honrar a Jesus. E a palavra fala que ao chegarem naquele lugar, a primeira realidade é que elas encontram um túmulo aberto. Mãe, não sei você, mas se você já foi num velório e acha o túmulo aberto, Jesus amado, o que aconteceu aqui? Mas a palavra fala que o túmulo estava aberto. E elas então entraram, e a palavra fala que elas não encontraram Jesus. E até então você pode estar pensando, assim como elas, eu também provavelmente pensaria neste lugar. Alguém entrou e matou todo mundo aqui, e tirou esses caras aqui e roubaram o corpo de Jesus. Mas o Senhor é tão específico e singular da maneira que Ele fala, que então aparecem dois homens de branco, e a palavra vem dizer que são anjos do Senhor, dizendo o que para elas? Por que vocês procuram entre os mortos? Por que vocês estão procurando entre os mortos? Será que vocês se esqueceram da palavra que foi liberada? Ei, irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Sexta-feira era a revelação e aliança. No jardim foi feita a escolha, mas no domingo era dia de cumprimento de promessa. Vou falar de novo para você. Na mesa foi dada a revelação e aliança. No jardim foi feita uma escolha, mas no domingo era dia de cumprimento de promessa. Eu quero declarar isso sobre mim e sobre você em nome de Jesus. Esse domingo de Páscoa vai ser o dia de cumprimento de promessa na minha e na sua vida. A maior promessa foi cumprida há anos atrás. Porque vocês procuram entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou, irmão. Ele ressuscitou. Sabe o que eu acho engraçado? Que se você continua lendo o texto, ele fala, lembrem-se do que ele disse. Nós temos uma mania de esquecer as promessas que Deus faz. Deus não se esqueceu do que Ele tinha prometido. Deus não se esqueceu daquilo que Ele tinha prometido. Ele já tinha falado, ei, precisa ser assim. O preço precisa ser pago. Se não for assim, vocês não vão ter aliança. Se não for assim, vocês não vão ter acesso ao Pai. Se não for assim, vocês não fazem parte da família de Deus. A palavra fala então que quando isso acontece, elas ficam tão felizes, elas vão então aos discípulos. Se você pega isso de uma forma, de uma linha do tempo, irmão, sabe o que acontece nesse meio termo? Jesus vai lá para Pedro. Sabe aonde Pedro estava? No lugar da onde o Senhor tirou ele. Você não entendeu? Às vezes, pelo fato de não vermos com os nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo, nós temos um hábito de voltar para o lugar de onde Ele nos tirou. Há 3 anos atrás, Jesus chega para Pedro e fala assim, vou te fazer pescador de homens. Larga tudo e me segue. 3 anos depois, parece que faltou, sabe? Poxa, já tinha passado tanta coisa. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, estava lá no mar pescando. Você sabe o que acontece? Tem peixe aí? Como é que foi a pescaria hoje? Joga a rede do outro lado. Quando isso acontece, enquanto isso está acontecendo, você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão? Estou te dando uma linha do tempo para fazer sentido para você, que às vezes você começa a ler os textos, não faz muito sentido. Jesus vai ao encontro deles. As mulheres começam a relatar aos outros discípulos, ei, nós estávamos lá, nós vimos. Não tem ninguém. Os anjos falaram isso, só que os discípulos não deram crédito para elas. Meio teimosinho, parece eu e você, cabeça dura, aleluia. A palavra fala sobre os discípulos andando no caminho para Emaús, então aparece Jesus, e eles não o reconhecem. E Jesus, de maneira intencional, começa a perguntar, e aí? Será que você não sabe o que está acontecendo? Será que você não sabe da notícia? Você não conhece Jesus? Onde você estava? Que você não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias. Jerusalém parou por causa desse homem. Ele ensinava, ele pregava, nós vimos sinais e maravilhas. Ele era a nossa esperança, mas eles mataram o nosso mestre. Sabe aquilo, poxa, parecia que agora ia, mas acabou. E é engraçado porque Jesus começa a dizer a eles, como vocês custam a entender. Lucas 24, verso de número 25, a palavra fala para mim e para você, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Em outras palavras, vocês não estão entendendo ainda, era necessário que isso acontecesse para que vocês recebessem graça e favor por meio dele. Foi por meio desse sangue que vocês agora são justificados. Essa vida que te condenava não te condena mais, porque por meio dele você pode alcançar graça, porque por meio dele você pode viver a redenção. É através desse sangue. Eu falei, os profetas falaram. Será que vocês não entendem? E aí foi engraçado porque eles falaram assim, olha, fique um pouco mais conosco. Então eles foram lá e a palavra fala, se você continuar lendo o texto, eu não tenho muito tempo aqui, irmão, mas você vai para a Bíblia, tudo que eu estou falando para você está escrito aqui. Eles sentam. E Jesus, mais uma vez, agora parte o pão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. E a palavra fala então que Jesus some. E eles começam a dizer, mas enquanto ele falava, os nossos corações não queimavam. Era ele que tinha prometido, ele realmente fez aquilo que ele prometeu, a palavra se cumpriu, o nosso rei ressuscitou. Esses discípulos agora vão para os outros discípulos. Quando eles sentam e começam, se você está com a sua Bíblia, em nome de Jesus, eu prometo que eu estou acabando, mas a gente precisa terminar esse texto juntos, amém? Você está comigo? Diga amém. Verso de número 36, a palavra fala para mim e para você, enquanto falavam sobre isso, enquanto eles estavam dizendo, ei, era ele falava, o nosso coração queimava. Imagina você relatando, você viu Jesus com seus próprios olhos, você lembrou, você viu ele partindo o pão, e enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou a eles. Ele disse, Shalom. A paz seja com vocês. Eu não sei se você lembra, mas Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a paz. É o Cristo. Ele diz Shalom, a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo. Quem é que não ficaria, irmão? Pelo amor de Deus. Pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Irmão, presta atenção nisso em nome de Jesus. Quantas vezes o Senhor revela a sua palavra, revela o seu coração, revela aquilo que Ele iria fazer, você sabe disso. Ele diz, ei, é necessário que o Filho do Homem seja entregue e sofra nas mãos dos homens. Mas ele mesmo diz, mas ao terceiro dia Ele irá ressuscitar. Quando isso acontece, muitas vezes eu e você recebemos revelação, muitas vezes recebemos aliança, muitas vezes já recebemos a escolha do próprio Cristo, mas ainda no meu e no seu coração existem dúvidas que nos afastam dessa presença. Nessa manhã de Páscoa, eu preciso dizer isso para você, não há espaço para dúvida quando o Senhor está no nosso coração. Não há espaço para dúvida. A palavra foi liberada. E ele diz, vejam as minhas mãos e os meus pés. Sabe o que eu acho lindo? Eu não sei se você lembra desse texto. Todas as vezes que eu lembro desse texto, irmão, isso mexe mais comigo, porque a palavra fala que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Ele jamais se esquecerá de nós. Eu não sei se você é mãe, mas provavelmente você não esqueceria do seu filho jamais, porque é difícil você esquecer de algo que você gerou, seria praticamente impossível. Mas o próprio Cristo diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês, porque o seu nome está cravado na palma das minhas mãos. Quando ele chega para os discípulos, ele fala, olhe para as minhas mãos, era como se ele estivesse falando, olhe para cá, está vendo isso aqui? Foi por você. Está vendo isso aqui, João? Isso aqui é você. Está vendo isso aqui, Pedro? Isso aqui é você, Pedro. Está vendo isso aqui, Tiago? Está vendo isso aqui, Neto? Foi por você. Foi por mim, foi por você. Ele escolheu, Ele revelou, Ele fez uma aliança, Ele escolheu. Foi por mim, foi por você. E a palavra fala que eles ainda assustados, Jesus fala assim, me dá um peixe então para eu comer. Assim, é difícil o espírito comer, né? Então me dá um peixe para eu comer, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Mas para terminar, a palavra deixa muito bem claro para mim e para você. Verso de número 44, quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está sendo edificado por essa palavra, diga amém. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Lucas 24, verso de número 44, a palavra fala para mim e para você, e disse-lhes, foi isso
que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário, presta atenção nisso, irmão, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Em outras palavras, é o seguinte: ei, não tem como vocês viverem uma graça sem o cumprimento da palavra. Não, vocês não estão entendendo. Muitas vezes a gente gosta de viver nesse evangelho da hipergraça, que a gente quer anular aquilo que Jesus fez. Jesus, ele fala: eu não vim aqui para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. A graça só é possível porque Jesus cumpriu a lei. Por meio do seu sacrifício, todo o pecado, e a palavra fala que outrora ficou impune, foi cumprido em Jesus. O sangue dele é suficiente. Vou falar de novo para mim e para você. O sangue dele foi suficiente para pagar pelos meus e seus pecados. Em outras palavras, não é Jesus e mais alguma coisa, irmão. Jesus é suficiente. Vou falar de novo, não é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente. E ele fala nos profetas e nos salmos: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eu fico imaginando a hora que o entendimento deles foi aberto, irmão. Sabe por quê? Porque foi nesse momento que eles decidiram. Ninguém morre, ou dificilmente alguém morreria por uma mentira. Vou falar de novo. Dificilmente homens morrem por mentiras. Mas eu vi 12 homens morrerem por uma verdade. Seu entendimento foi aberto. Eles começaram a entender as Escrituras. Verso de número 46, a palavra fala: então lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Verso de número 48, a palavra fala para mim e para você: vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmão, você sabe o que acontece? Em outras palavras, depois de sermos alcançados, agora o Senhor nos envia. A mensagem da Páscoa para mim e para você nessa manhã é: existe redenção, existe graça, existe favor e uma nova vida por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício e do seu sangue, mediante a fé nele. Mas depois que somos alcançados, o Senhor nos envia com um propósito. Você sabe o que acontece em Mateus 28? Ide por todas as nações. Pregue a palavra, faça discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias. Revelação, aliança, escolha e cumprimento de promessa. Isso é a Páscoa. Por isso, nessa manhã, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Queria que você colocasse as suas mãos sobre o seu coração. Eu sei que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, talvez motivos materiais, talvez motivos espirituais, físicos, financeiros, eu não sei, irmão. Mas mais do que qualquer coisa, eu queria que você nessa manhã agradecesse por aquilo que Ele fez por você. Porque sem isso seria impossível eu e você estarmos aqui nessa manhã. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.